Olá, boa noite. Boa noite. No Japão, Temer diz que envolvimento de nomes de ministros em suspeitas de corrupção não pode dificultar a ação do governo. Ministro Luiz Fux diz ser possível separar as contas de campanha de Dilma e Temer no TSE. Entidades de direitos humanos pedem punição de desembargador que propôs absolver PMs condenados pelo massacre do Carandiru. E empreiteiro da Andrade Gutierrez diz que pagou propina para o ex-deputado Valdemar Costa Neto, do PR. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E é claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas este não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize, participe. Faça sua voz ser ouvida. No Mulheres desta Quarta. Tem receita de coxinha de mandioca com carne seca e petit gâteau com goiabada. Que delícia, Carla! Já tô com água na boca aqui. Confira ainda um bate-papo sobre conjuntivite e uma super transformação com Mega Hair. E você, sabe quais são as cores que vão estar em alta no próximo verão? Sabe, tia? Ai, olha, eu não sei não, mas eu preciso descobrir pra ficar na moda, né, Carla? É verdade. Então, ó, não perca Mulheres nesta quarta, 14h. Organizações que defendem os direitos humanos protocolam denúncia contra o desembargador Ivan Sartori, que anulou o julgamento dos PMs envolvidos no massacre do Carandiru. No documento, mais de 50 pessoas e entidades que atuam em defesa dos direitos humanos pedem que o Conselho Nacional de Justiça abra um processo contra o desembargador Ivan Sartori, do Tribunal Paulista, cuja conduta é considerada parcial. No fim do mês passado, o tribunal anulou o julgamento de 74 policiais militares envolvidos no caso conhecido como o Massacre do Carandiru. A promotoria que acusa os PMs está recorrendo da decisão. Os policiais foram condenados pelo júri popular em 2013 e 2014, a penas que variam entre 48 e 624 anos de prisão. De todos os agentes, só um está preso, mas por outros crimes. Em 1992, durante uma ação para conter uma rebelião no presídio, 111 presos foram assassinados. Ao julgar um recurso da defesa dos PMs, o desembargador Sartori, relator do processo, defendeu ainda que os réus sejam absolvidos, já que não foi possível saber qual agente disparou contra quais presos. Segundo ele, não houve massacre, e sim legítima defesa. Quando a gente vê a justiça, como digo assim, entre aspas, se posicionando no caso do Carandiru, vem uma mensagem política muito forte para a polícia. Continue agindo dessa maneira, qualquer problema, a justiça está aqui como uma apólice de seguro para a ação policial e para a ação do Estado. As entidades alegam que, durante a carreira, Sartori sempre esteve muito próximo à polícia militar.
por quem foi condecorado 5 vezes e, por isso, não teria sido isento ao julgar integrantes da corporação. A reclamação pede que ele seja afastado da função e que seja investigado também por um comentário que publicou na rede social poucos dias depois da decisão. Foi depois da repercussão negativa da anulação do julgamento. Na página dele no Facebook, Sartori insinuou que parte da imprensa e de organizações de direitos humanos seria financiada pelo crime organizado. Ele perdeu completamente a imparcialidade para participar de qualquer tipo de julgamento. Procurado, Ivan Sartori afirmou pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça que só iria se manifestar após a exibição da reportagem. 55 presos fugiram de hospital psiquiátrico penitenciário em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A fuga em massa aconteceu na noite de ontem. Até agora, 51 detentos já foram recapturados. Os detentos atearam fogo em vários pavilhões do presídio e fugiram. Bombeiros trabalharam no combate ao fogo e a polícia usou helicópteros para recapturar os presos. Hoje, o governador Geraldo Alckmin afirmou que não há relação entre a rebelião de Franco da Rocha e as mortes e brigas entre facções em presídios da região norte do país. Não há certamente nenhuma relação com o presídio do Norte, Nordeste, é uma questão pontual, local, está sendo ainda investigado, mas tudo indica que presos tomaram conhecimento que 5 desses líderes seriam transferidos de lá e aí causou a rebelião. O juiz federal Sérgio Moro marcou os depoimentos da jornalista Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, e de mais 3 réus em um processo que apura na Operação Lava Jato o destino de desvios de dinheiro da Petrobras. Segundo a investigação, Cláudia Cruz teria lavado dinheiro e teria cerca de $1 milhão em contas secretas no exterior, abastecidas por seu marido com dinheiro da corrupção na Petrobras. O depoimento de Cláudia Cruz será no dia 16 de novembro. Em delação premiada, ex-executivo da Andrade Gutierrez diz que pagou propina para o ex-deputado Valdemar Costa Neto, do PR, Partido da República. Segundo Rogério Nora de Sá, ex-presidente da área de construção da empreiteira, a propina envolvia esquema de corrupção na Norte-Sul e na interligação Leste-Oeste. O acerto seria de cerca de 5% do valor dos contratos. E as propinas foram para o ex-presidente da Valec, João Francisco das Neves, conhecido como Juquinha, ao Partido da República e ao ex-deputado Valdemar Costa Neto. A Valec é estatal de transportes ferroviários e é ligada ao Ministério dos Transportes. Desde o governo Lula, o PR comanda a pasta. Na delação, Rogério Nora não citou valores nem como era repassada a propina. Segundo o empreiteiro, a função era de outros executivos subordinados a ele na empresa. Valdemar Costa Neto foi condenado no mensalão petista a 7 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. No ano passado, foi beneficiado com um indulto natalino decretado por Dilma Rousseff e teve a pena perdoada. Atualmente ele está em liberdade. Juquinha responde a uma ação penal na Justiça Federal de Goiás, acusado de receber R$2.200.000 em propinas para beneficiar empreiteiras nas obras da Valec. Nem a direção nacional do PR, nem o ex-deputado Valdemar Costa Neto quiseram se manifestar sobre o assunto. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro do STF e vice-presidente do TSE, Luiz Fux, disse ser possível separar as contas de campanha de Dilma e Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Na corte, há ações propostas pelo PSDB que pedem a cassação da chapa por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. A defesa de Temer fez um pedido para separar as contas. Para os advogados dele, as irregularidades ficariam todas na metade de Dilma, livrando Temer de perder o mandato se a chapa for cassada pelo TSE. Para defender a tese que pode haver a separação das contas, o ministro Luiz Fux lembrou de um artigo da Constituição que fala que a pena não pode passar da pessoa do infrator. A fala do ministro contrasta com um parecer do próprio TSE
sobre as contas da chapa PT-PMDB na eleição de 2010. Em documento enviado à Polícia Federal, o tribunal considerou que Dilma e Temer eram responsáveis solidários pelas contas investigadas. Para Luiz Fux, devido ao desenrolar do processo, que ainda está na fase de coleta de depoimentos, o julgamento do caso só deve ocorrer no ano que vem. Caso a chapa seja cassada em 2017, a eleição do novo presidente da República se dará de forma indireta pelo Congresso Nacional. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa ação no TSE contra a chapa Dilma Temer. À medida que avança o processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer, reeleita em 2014, forma-se no Tribunal Superior Eleitoral uma corrente a favor da separação das contas de campanha da dupla. Em entrevista veiculada hoje pelo jornal O Globo, o ministro Luiz Fux, do STF e também do TSE, disse que há um preceito constitucional de que a pena não passa da pessoa do infrator. Assim, diz ele, não seria irrazoável separar as contas de Dilma e de Temer. Eu já tinha conversado com outros 2 ministros do TSE sobre o mesmo tema. Ambos revelaram-se propensos a considerar, na hora do julgamento, a conveniência de poupar Temer. O TSE está diante de um paradoxo. Os técnicos do tribunal estão convencidos de que há provas de que dinheiro sujo da Petrobras ajudou a financiar a reeleição. Nunca a Justiça Eleitoral chegara tão longe na análise de uma prestação de contas presidencial. Prevalecendo a corrente pró-Temer, o TSE passará para a plateia aquela sensação esquisita de uma montanha que dá à luz um rato. Boa noite. Operação da Polícia Federal e da Receita Federal investiga fraudes no imposto de renda supostamente cometidas por empresas de entretenimento e bandas de forró no Ceará. Segundo os investigadores, a Operação For All, termo em inglês que levou ao nome do ritmo forró, foi o resultado de 4 anos de investigação. O alvo principal é o grupo A3 Entretenimento, dono de empresas que administram várias bandas de forró no estado do Ceará. A mais famosa delas é Aviões do Forró. Os vocalistas Xande e Solange foram levados pelos policiais a depor. É a chamada condução coercitiva. De acordo com a Polícia Federal, o esquema funcionava assim. A cada show só era colocado no contrato um valor X, normalmente de 20% a 50% do valor real da apresentação. Depois, a diferença era paga em dinheiro vivo, de modo a enganar a Receita. As fraudes só foram descobertas quando a polícia comparou os valores dos shows divulgados pelas bandas e as declarações de imposto de renda dos envolvidos no esquema. Os valores desviados são estimados em cerca de 500 milhões de reais, que teriam sido usados para comprar bens em nomes de terceiros. Ao todo, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão e 32 de condução coercitiva no Ceará e somente um deles na Paraíba. Não houve prisões. São apurados crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. Procurado, o grupo A3 Entretenimento disse que não vai comentar o assunto. Já a banda Aviões do Forró informou que está à disposição da Polícia Federal e da Justiça e que vai colaborar com todos os questionamentos em relação à Operação For All. E aconteceram hoje novos depoimentos na CPI da merenda na Assembleia Legislativa de São Paulo. Assim como ocorreu em depoimentos de outros convocados, os 2 ex-servidores da Secretaria da Educação negaram qualquer envolvimento com a COAF e disseram ainda que não conhecem ou não têm relação com nomes diretamente envolvidos nas investigações. Cleiton Gentili foi o primeiro a depor. Experiente no ramo de cooperativas agrícolas, trabalhou 15 anos junto à Secretaria da Agricultura. Migrou para a Secretaria da Educação entre fevereiro de 2015 e setembro deste ano. Ele foi exonerado do cargo no Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno, o DAA, em 16 de setembro, 3 dias após seu nome ser aprovado pelos deputados para depor na CPI da merenda. A suposta coincidência intrigou os deputados. Ser exonerado por coisas que são publicadas na imprensa sem dar a oportunidade de ser ouvido,
Eu acho que é uma injustiça muito grande. Eu acredito que a administração não faria isso. Já Rodrigo Pimenta, o segundo a depor, também ex-servidor da Secretaria da Educação, foi diretor do DAA. Segundo ele, o departamento não tinha competência para abrir ou encerrar licitações, editais ou mesmo chamadas públicas. No entanto, Pimenta reconheceu sua assinatura em um documento de 2013, em benefício da COAF. De 2013 é a minha assinatura, sim, e foi eu que fiz. Sinto muito, eu não me recordava desse ato, porque não é um procedimento do departamento. O que o senhor fez? Agora que o senhor relembrou. Olha, tenta, por favor, tenta nos ajudar. Deputado, eu não sei te dar essa resposta nesse momento sobre esse caso, sinceramente. Justiça de São Paulo inocenta 14 réus no caso da cratera nas obras da linha 4 amarela do metrô. O acidente aconteceu em janeiro de 2007 e matou 7 pessoas. Segundo a Justiça, os réus não tinham como evitar o acidente ou construir estruturas de reforço para evitar o desastre, que aconteceu na construção da Estação Pinheiros, que era de responsabilidade do consórcio Via Amarela, formado pelas empreiteiras Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez. Na época, a denúncia do Ministério Público acusou os responsáveis pela obra de negligência, pois, segundo os promotores, os problemas no local foram detectados um mês antes da tragédia. Um laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil também apontou problemas de execução na obra que provocaram a queda das paredes do túnel. A cratera, de 38 metros de profundidade, engoliu caminhões, máquinas e pessoas que trabalhavam na obra e passavam pela região. O Ministério Público recorreu da decisão judicial e o recurso deve ser analisado no mês que vem. Empréstimos do BNDES à empresa de José Carlos Bonlai, pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, são alvos de investigação conjunta do Ministério Público Federal no Distrito Federal e da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Entre 2008 e 2012, o Grupo São Fernando de Usinas de Álcool recebeu mais de 500 milhões de reais em 3 operações com o BNDES. Em 2011, quando os negócios de Bonlai começaram a apresentar problemas financeiros, o banco fez o último empréstimo no valor de 101 milhões e meio de reais. Na modalidade empréstimo indireto, em que o BTG Pactual e o Banco do Brasil foram intermediários como agentes financeiros, assumindo o risco do negócio. E ex-presidente Lula publica artigo no jornal Folha de São Paulo e diz que está no centro de uma verdadeira caçada judicial. Lula escreveu que em 40 anos de vida pública, seus adversários e a imprensa jamais encontraram um ato desonesto de sua parte. O ex-presidente argumenta que não pode se calar diante dos abusos cometidos pelos agentes do Estado que usam a lei como instrumento de perseguição política. Lula afirma ainda que seus acusadores sabem que ele não roubou, não foi corrompido, nem tentou obstruir a justiça, mas tornaram-se prisioneiros das mentiras que criaram e estão condenados a condenar, ou serão eles os desmoralizados perante a opinião pública. Hoje aconteceu mais uma reunião entre as equipes de Haddad e Dória para a transição de governo. Em entrevista coletiva, Chico Macena explicou que foram debatidas questões orçamentárias de 2017 que estão na Câmara de São Paulo. Apresentamos para a equipe os números que lá se encontram, as despesas e receitas previstas para 2017. Outro tema importante que foi colocado e apresentado para que a gente já comece a trabalhar e acompanhar depois é o problema da Fundação Teatro, porque à medida que se está se discutindo com o prefeito a forma de manter funcionando, já está discutindo o modelo da continuidade. Desde 2013, onde houve as grandes mobilizações, o transporte está passando por um rearranjo, e aqui também terá que passar por esse rearranjo. Novas reuniões entre as equipes estão marcadas para este mês. No dia 25, terça-feira que vem, o grupo vai debater ações relacionadas às chuvas de verão. No dia seguinte, João Dória e Fernando Haddad devem se reunir com as equipes de transição. E o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, visitou hoje bairros no extremo sul de São Paulo. Ele falou que vai procurar o presidente Michel Temer para propor o congelamento da tarifa de ônibus. Dória falou também sobre a criação de um conselho de ex-prefeitos que deve contribuir com a administração da cidade. O prefeito eleito escolheu 2 bairros do extremo sul de São Paulo, Parelheiros e Grajaú.
foram justamente as 2 horas eleitorais onde ele teve menos votos que outro candidato nas eleições. Aqui no Grajaú, ele percorreu o comércio em clima de campanha. Comeu coxinha, tirou muitas fotos e ouviu reivindicações de eleitores. O prefeito eleito comentou o convite que fez a ex-prefeitos de São Paulo integrarem o Conselho Superior da cidade. Dória disse que até agora só não falou com o ministro das Relações Exteriores, José Serra, porque ele está viajando. Todos concordaram, todos com quem eu tive a oportunidade de falar, a começar do prefeito Fernando Haddad, que convidado aceitou. Falei também com a ex-prefeita e senadora Marta Suplicy, que aceitou. Falei com o ministro e ex-prefeito Gilberto Kassab, que aceitou. Falei com a deputada e ex-prefeita Luísa Erundina, que aceitou. Falei com o deputado e ex-prefeito Paulo Maluf, que também aceitou. Só não falei com o ministro José Serra, porque ele está em voo nesse momento, me parece que da Índia para o Japão. Nosso objetivo é construir o bem da cidade, fazer o bem para a população da cidade. Para isso, não há partido, não há ideologia, há o melhor sentimento para o São Paulo. João Dória também anunciou que tem um encontro com o presidente Michel Temer no dia 25 de outubro, onde ele deve negociar ajuda financeira para os subsídios das passagens de ônibus. O prefeito reassumiu o compromisso de não aumentar o valor das tarifas em 2017. O Congresso aprovou o projeto que autoriza a liberação de um crédito suplementar de 1 bilhão e 100 milhões de reais para o Ministério da Educação. Pouco mais de 700 milhões de reais irão para o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que com o crédito extraordinário serão normalizados cerca de 1,5 milhão de contratos com instituições de ensino cujos pagamentos estão atrasados. O texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. E no Japão, o presidente Michel Temer diz que o envolvimento de nomes de ministros e auxiliares em suspeitas de corrupção não pode dificultar a ação do governo. Segundo a revista Veja, Cláudio Melo Filho, ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, teria citado em delação que os ministros Moreira Franco, da Secretaria do Programa de Privatização de Infraestrutura, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, e o senador Romero Jucá, do PMDB, teriam recebido propina. Para Temer, as suspeitas de envolvimento não devem prejudicar a tramitação das reformas do governo no legislativo. O envolvimento do nome se deu, convenhamos por enquanto, por uma simples alegação, por uma afirmação. É preciso que estas coisas se consolidem, né? Se um dia se consolidarem, muito bem, o governo verá o que fazer. Se a cada momento que alguém mencionar o nome de alguém e isto passar a dificultar o governo, fica difícil. Em entrevista a jornalistas japoneses, Temer destacou os projetos do governo na área fiscal. O momento em que nós estamos fazendo uma espécie de recomeço da economia no nosso país. Este recomeço se traduz, em primeiro lugar, por projetos reveladores da austeridade na nossa política fiscal, cujo objetivo é precisamente o controle dos gastos públicos, ou seja, a partir de agora só se gasta no país aquilo que se arrecada. Segundo a embaixada japonesa, atualmente cerca de 700 empresas nipônicas têm negócios no Brasil. O presidente ressaltou que o país quer atrair novos investimentos e ampliar os já existentes. Amanhã, o presidente será recepcionado pelo imperador Akihito. Em seguida, irá almoçar com empresários brasileiros e japoneses. Ex-diretora da Carioca Engenharia afirma em acordo de leniência da Lava Jato que comprou vacas superfaturadas da empresa da família do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, do PMDB, para a Caixa 2 da empreiteira. Tânia Fontenelle, que foi diretora financeira da Carioca Engenharia, disse que a compra de vacas superfaturadas da empresa Agrobilara Comércio e Participações Limitada tinha o intuito de gerar dinheiro em espécie para a empreiteira. Em nota, Jorge Pisciani, pai de Leonardo e presidente da Agrobilara, negou as acusações. O Ministério dos Esportes informou que Leonardo Pisciani está no Japão. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, a Polícia Federal recebeu uma delação premiada de uma ex-funcionária da Carioca Engenharia dizendo que a família Pisciani superfaturava vacas para aplicar em Caixa 2. A família Pisciani pertence a Leonardo, que foi líder da Dilma
e é ministro do Temer. O pai dele também é da família e também está enrolado, Jorge, presidente da Assembleia no Rio, e o irmão, que é deputado estadual. Pois é, mas lá em Tóquio, o Temer disse que tudo bem, assim como tudo bem, estão as denúncias contra Moreira Franco, contra Gedel Vieira Lima e as antigas, contra o Romero Jucá. É preciso, disse ele, que essas denúncias se consolidem. Olha, eu respeitava mais o Temer em matéria de uso da língua portuguesa. O que precisava consolidar mesmo era o governo. O governo e a base no Congresso. Se continuarem pintando essas suspeitas, tudo vai por água abaixo. As reformas e, portanto, o desempenho da economia e o próprio governo Temer, sem nos esquecer que o vice que virou presidente também é réu lá no Tribunal Superior Eleitoral na ação contra a chapa da Dilma. Ele fazia parte. E aí? Bom, eu volto aqui na quinta-feira, espero você, direto ao assunto. Em pé. A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição 241, mais conhecida como PEC do Teto dos Gastos, aprovou a redação final da proposta por 21 votos a 7. Agora, o texto volta ao plenário da Câmara para votação em segundo turno. O objetivo da base do governo é votar a PEC a partir da próxima segunda-feira. Se for aprovada, a proposta segue para o Senado Federal. A motorista que atropelou e matou 2 pessoas no templo da Igreja Universal no Brás vai responder em liberdade. A justiça estipulou uma fiança de R$20 mil. Dilza Maria Chianca foi presa em flagrante no domingo após o acidente. Ela alega que perdeu o controle do veículo e que o carro estava com um problema no câmbio. 2 mulheres morreram e 4 pessoas ficaram feridas no acidente. Dilza responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa. Além da fiança, a justiça determinou que Dilza ficará proibida de deixar a cidade por mais de 30 dias sem autorização prévia e terá habilitação suspensa por prazo indeterminado. Uma notícia internacional: no segundo dia de ofensiva sobre a cidade iraquiana de Mossul, o presidente Barack Obama diz que a batalha é um risco calculado e que a luta vai ser dura. Dezenas de milhares de combatentes iraquianos e curdos avançam sobre Mossul, dominada pelo Estado Islâmico há mais de 2 anos. Os Estados Unidos disseram que no primeiro dia da ofensiva, os aviões da coalizão destruíram 52 alvos. Em vídeo, o Estado Islâmico prometeu a derrota dos Estados Unidos no Iraque. Barack Obama disse que, além de tirar os terroristas de Mossul, a prioridade é garantir segurança e ajuda humanitária para 1 milhão de civis que moram na cidade. Obama prevê uma luta difícil, com avanços e derrotas. A Agência da ONU para Refugiados está montando 22 acampamentos de emergência para receber 500 mil de pessoas que devem sair de Mossul nas próximas semanas. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Boa noite. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Vono todo seu. A gente se vê amanhã, 10 horas, hein? Até lá.